esse texto, para essa palavra, e vamos usar a Bíblia e entender o que tudo isso tem a ver conosco. Lucas 17:32 diz assim: lembrem-se da mulher de Ló. Vou repetir. Lembrem-se da mulher de Ló. Podem acertar, queridos. Jesus aqui ele está fazendo o seu sermão profético. Ele está falando sobre o tempo do fim. E no meio desse sermão, ele traz aqui advertências muito sérias para os seus discípulos, para aqueles que estavam ali e para nós, que posteriormente teríamos acesso a esse seu sermão. No capítulo 17 do Evangelho de Lucas, o verso 26, Jesus está dizendo assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E o verso 32, Jesus está dizendo: lembrai-vos, quer dizer, não se esqueçam da mulher de Ló. Por que essa advertência de Jesus? O que Jesus queria? Que não caísse no esquecimento. Qual é o princípio ou os princípios aqui de ensino que Jesus quer trazer para mim, para você, para nós? O verso 33, ele está dizendo: quem tentar preservar a sua vida perderá, e quem perder a vida, esse a salvará. Para conseguirmos entender, queridos, essa palavra, precisamos ir para o livro de Gênesis. E aqui eu quero trilhar com os irmãos e analisarmos algumas coisas deste homem chamado Ló. E como efeito automático, a sua esposa, ela se torna essa pessoa de lembrança. E não é lembrança boa. No capítulo 13 do livro de Gênesis, no versículo 1 diz assim: Abraão saiu do Egito, foi para o Negueb, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía carne, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Essa relação Abraão, ela vai nascer devido ao fato de olharmos para o capítulo 11 de Gênesis e vamos entender que Abraão, ele tinha dois irmãos, Naor e Arã. E a Bíblia diz que Arã, ele morreu ainda jovem, ainda novo. E Ló é filho de Arã, então ele é sobrinho de Abraão. E Abraão, ele se predispõe em cuidar de Ló como um filho, que ele adota, coloca para caminhar com ele, e ele vai assumir esse papel paternal com Ló. O que entendemos aqui, irmãos?
Abraão, ele é chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, mas ele leva Ló. Ló vai junto. E por que ele está carregando Ló? Porque Abraão se sente na responsabilidade, porque Ló já não tem mais pai. O pai de Ló havia morrido e Abraão agora ele vai assumir esse papel de cobrir a ausência do pai de Ló. A oportunidade que Ló está tendo aqui de crescer com o seu tio, não apenas financeiramente, não apenas desenvolver a questão financeira, mas em ele também conseguir desenvolver a sua vida espiritual. A pobreza que havia em torno do contexto que Abraão vivia não era uma pobreza financeira, mas era uma pobreza espiritual, uma pobreza de Deus, o desconhecimento do Senhor, a ausência de revelação, a ausência de compreender a respeito de Deus. E infelizmente, aqueles em que pela qual não tinham a revelação de Deus ficaram escravizados, presos, amarrados debaixo da idolatria. Terá, pai de Abraão, era um idólatra, construtor de ídolos. Sendo Ló, neto de Terá, também foi instruído na idolatria. Deus nos dá a oportunidade de romper, irmãos, com o pecado. Ló teve a oportunidade dele de romper com o pecado da casa do seu avô. Seu pai já não teve condições de instruí-lo, de conduzi-lo, mas agora ele tinha o seu tio Abraão, alguém que tinha um chamado de Deus, e a estadia de Ló com Abraão deu a ele essa oportunidade de crescimento, de entender, de compreender o projeto que Deus tinha com seu tio e crescer ao lado do tio. Crescer como, pastor? A bênção de Deus esteve sobre Abraão. A Bíblia diz, no capítulo 12, no verso 2: farei de você uma grande bênção, abençoarei e engrandecerei teu nome. Seja uma bênção. Abraão estava debaixo da bênção. Ló, por estar adjunto de Abraão, ele também passou a desfrutar das bênçãos. Passa ele agora a ser alguém que vai ser alimentado e nutrido pelas bênçãos do seu tio. Bênção que veio trazer uma ruptura familiar. Diz a Bíblia no verso 5 do capítulo 13 de Gênesis, que Ló, ele ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos seus bens, de maneira que não podia um morar na companhia do outro. Ló, ele conseguiu ser tão abençoado ao lado do seu tio, a riqueza dele cresceu tanto, que agora não havia espaço físico que pudesse sustentar a fazenda de ambos no mesmo espaço. Nesse momento começou a ter contenda, diz o verso 7 do capítulo 13, que houve desentendimento dos pastores do gado de Abraão e dos pastores do gado de Ló. O conflito agora entre os servos de Abraão e os servos de Ló se evidencia. E Abraão, ele toma a postura de dizer: não vamos deixar isso gerar conflito. Verso 8: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Queridos, a riqueza era uma bênção, mas a riqueza separa pessoas. E esse aqui é um fato evidente. Uma família que deveria estar unida, uma família que deveria estar feliz, mas por causa da riqueza, esse lar perde a paz, perde a tranquilidade.
Brasil hoje tem vivido tempos difíceis. Falo isso devido às últimas notícias que temos. Temos várias situações onde filhos assassinaram e mataram seus pais por causa da herança. Agora, recente, tivemos o caso do pai que matou seus filhos por causa da herança. O dinheiro que divide, que o marido mata a esposa, que a esposa mata o marido, que conflito de irmãos que se matam por causa da riqueza. Aquilo que deveria ser uma bênção, que deveria ser um momento de desfrute, se transforma em conflito, dificuldade, problemas e crise. E é isso que se instaura com Abraão e Ló. Mas Abraão, sendo já maduro o suficiente, diz: não, conflito aqui. Já tem o que é meu, mas faz o seguinte, meu filho, segue tua vida. É muito interessante que Abraão ele fala para Ló no verso 9: não está diante de ti toda a terra. Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe onde é que você quer ir. E aqui eu começo a falar então sobre a questão de Ló, a formação desse homem. A Bíblia diz aqui no verso 10 que ele ergue os olhos e ele viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada como o jardim do Senhor. Ló, ele vai levantar os seus olhos e ele tem uma visão de prosperidade. Ele olha um local bem regado, ele olha um local que faria com que ele prosperasse ainda mais. Não tem nenhum momento aqui no texto que Ló orou, que Ló pediu direção de Deus. E outra coisa, sendo ele sobrinho, a postura dele deveria ser: não, tio, o senhor é o patriarca, o senhor é o mais velho, o senhor decide, para onde tu mandares eu vou. Mas não, ele já tem um princípio de ambição no seu coração, e ele vai olhar para o melhor lugar. E a expressão que Moisés usa aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que aquela terra era como o jardim do Senhor, quer dizer, era como o Éden. Era um local lindo, belo, bonito, que encheu os olhos. A visão de Ló foi: é para ali que eu vou carregar a minha família, é para lá que eu vou. E no pensar dele: meu tio, que se vire, mas eu já sei para onde eu vou. E ele decide ir para as campinas do Jordão. Só que tem um problema, irmãos, que me chama a atenção nesse texto. É que quando a nossa vida está focada apenas em possuir, em ter, nós perdemos o foco do céu. Nós perdemos o foco daquilo que é eterno. Nós perdemos o alvo. Esse texto aqui do capítulo 13 diz que, verso 11, que Ló, ele escolheu para si toda a campina, separaram-se um do outro. Mas o verso 12, ele diz que Abraão ficou em Canaã, Ló foi morar nas campinas, e ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Esse aqui começa o nosso problema. É que ele não foi para Sodoma de imediato. Ele estava nas campinas. E pouco a pouco ele foi assim, ó. É um passinho. É assim que o pecado vai nos conduzir. Ele foi chegando até que chegou em Sodoma. Os nossos passos vão definir a nossa eternidade. Os nossos passos definem a maneira como está o nosso coração. O coração de Ló estava totalmente já longe daquilo que era o projeto de Deus para Abraão. Agora, olha o contraste. O contraste no verso 12 para o verso 14. No verso 14, a Bíblia diz que Deus agora vai falar com Abraão. E Deus não falou nada com Ló. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos. Olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o
dizendo: eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Deus está falando para Abraão: vai, levanta a tua cabeça, olha a tua volta, olha para o norte, para o sul, olha para os quatro cantos. Tudo isso eu vou lhe dar. Ló não tem direção, Abraão tem direção. Ló apenas está focado naquilo que ele quer ter, quer possuir. Mas ele não tem direção nenhuma de Deus. Não adianta, irmãos, temos posse, adquirirmos, que bom sonharmos, que bom termos. Mas tudo isso sem Deus, sem Jesus, isso não vai acontecer. E aqui vai desenhando aquilo que lá na frente vai acontecer. O verso 13 diz: ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra os ímpios. Então já está desenhado. Sodoma era a cidade do pecado. Sodoma era um lugar podre, que estava mal. Havia ali grandes pecadores contra Deus. Mas Ló estava focado apenas no financeiro. Ele apenas estava focado no ter mais, naquilo que é aprazível para os olhos. E por isso ele vai pegar, escuta isso, ele vai pegar toda a sua riqueza, que não dá como viver contigo, gados, ovelhas, ele vai pegar tudo isso e vai se encaminhar para ir para Sodoma. Então ele chega em Sodoma rico e vai tentar ficar mais rico ainda. No final do capítulo 13, no verso 18, diz a palavra de Deus: Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos cavaleiros de Mãe, e no final diz assim: ali ele edificou um altar ao Senhor. Olha a diferença que temos. Um Abraão que tem direção e que edifica o altar. Um Ló que é rico, mas não busca a direção de Deus. Ele apenas está andando segundo a sua visão, segundo os seus olhos. E ele vai para Sodoma. E aqui eu queria me deter um pouco para dizer para vocês: nem sempre que o sucesso chega, nem sempre que as coisas funcionam, nem sempre que as coisas vão bem, significa que nós estamos debaixo da bênção de Deus. Infelizmente, Ló, ele chega em Sodoma e as coisas correm bem para ele. As coisas funcionam bem. E ele se acomoda, ele não tem altar, ele não busca Deus. Ele está debaixo da sombra de Abraão. A sua relação é tosca, pequena, é opaca. E ele vai tocando a vida. Ali, sua família é estabelecida. A Bíblia não diz quanto tempo ele esteve ali, mas, todavia, em pouco tempo, que não dá para nós descricionar aqui, mas no capítulo 14, nós vamos encontrar a primeira crise de Ló. No capítulo 14, a Bíblia diz que há uma guerra. Levanta-se uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Mas não vamos entrar nesse detalhe, que o nosso propósito aqui é falar da mulher de Ló. E primeiro precisamos entender a caminhada de Ló, para entendermos a advertência de Jesus. E Ló, no meio dessa guerra, o que acontece com ele? Olha o verso 12. Leia aí, vamos interagir um pouco, vamos lá. Versículo 12 do capítulo 14 de Gênesis. Apossava-se também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens lhe partiam. Escuta! Aqui há o primeiro problema pela qual Ló vai conviver. Por quê? O homem que chegou ali sonhando em crescer, o homem que chegou ali sonhando em desenvolver cada vez mais, de prosperar, esse homem agora perde tudo. Tudo. É isso que o verso está dizendo aqui. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava, e
escravo. Foi preso. Lá se vai agora, em uma comitiva, sendo levado, amarrado como escravo. Outrora livre, outrora, mas por causa da sustentação da riqueza, que vai estar bem agora naquela situação. Queridos, os caminhos dos homens são definidos pelas suas decisões. Deus ama cada um de nós. Deus ama o ser humano, todavia Ele respeita as decisões que cada um de nós tomamos. Qual é a grande lição que para mim fica nessa questão aqui? É que Deus usa situações para nos advertir. Coisas que acontecem à nossa volta é para abrir nossos olhos. Mas muitas das vezes estamos tão mal focados em Deus, tão completamente distante do propósito, que nada disso nos afeta. Resumindo a história, o que nós temos aqui nesse capítulo 14? A Bíblia diz aqui, né? Leia o versículo 13, 14 e 13. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abraão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manré, o amorreu. Mané e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Alguém conseguiu escapar, corre, vai avisar Abraão. E Abraão, então, ele junta os homens, seus amigos, e vai para a guerra. Para quê? Para salvar Ló. Abraão, o homem que está disposto a entrar na guerra para salvar vidas. Escutem, irmãos. Isso aqui tem a ver comigo com você. Abraão poderia dizer: problema dele. Foi ele que escolheu. Foi ele que quis. Se vire agora. Tá bom para ele agora? Tá bom assim? Seguiu o caminho dele, mas não. Abraão amou Ló. Amou a tal ponto que a Bíblia diz aqui que ele juntou 318 homens que haviam nascido na sua casa, perseguiu os inimigos, foi lá, venceu. Não por causa da sua força, mas por causa do Deus que estava com ele. Verso 16. E trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres, e o resto da sua gente. Tá. No verso 12 ele perdeu tudo. No verso 16 ele foi restituído. O que eu penso aqui, irmãos? Ele tem uma sobrevida. Ele tem uma segunda chance. Foi para lá, deu ruim, perdeu tudo, ficou escravo. Aí agora ele recebe tudo de volta. Ele tem uma nova chance. E o que ele faz? Ele volta para o Sodoma. Ele volta para o Sodoma. Irmãos, aqui entra um ponto que para mim é importante demais nós pensarmos. Quanto vale a tua humildade? Porque aqui Ló, ele poderia pensar: meu Deus, eu já percebi que longe do meu tio o troço está ruim. Eu perto dele, de repente não dá para prosperar tanto. Mas é melhor viver na sombra dele aqui, mas protegido, resguardado, do que eu correr o risco que eu corria. E se ele dissesse: tio, eu vou ficar contigo aqui, eu prefiro ficar aqui eu vou ficar na sua sombra. Mas não, ele prefere voltar para a sua sombra. Ele vai de novo para lá. Ele poderia ter escolhido outro lugar. Não, lá não dá mais para mim. Eu já percebi que lá eu posso, além dos homens serem pecadores, serem maus, eu já perdi tudo lá. O que eu vou fazer lá? Mas entendem, Deus respeita as nossas decisões. Aquilo que nós decidimos, aquilo que nós escolhemos, Deus não vai passar por cima. Ele adverte, dá chance, dá oportunidade. Porém, chega um momento em que pela qual a casa pode cair.
O capítulo 18 é um diferencial, então. Porque o tempo passou e a coisa piorou. As coisas tomaram um rumo muito mais difícil, muito mais complicado. E agora a Bíblia diz que Abraão recebe 3 visitantes na sua casa. O Senhor e mais 2 anjos. O próprio Deus vai visitar Abraão. Mas pulamos essa parte aqui, da visita de Deus com Abraão, e vamos observar que a Bíblia diz aqui, no verso 16 do capítulo 18, lê para nós. Depois os visitantes se levantaram e foram para o lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma, e Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Então aqueles homens dizem para Abraão que eles estão indo para Sodoma. Eles olham para Sodoma, se levantam, e Abraão vai com eles até um certo pedaço para mostrar qual é o caminho, a rota que eles iriam seguir. E nesse momento, é um versículo lindo da palavra, verso 17, e o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? É tremendo pensar. Deus agora vai dizer: não, não vou esconder de Abraão. Abraão é meu amigo. Abraão vai ser uma grande nação e eu vou revelar para ele. Eu escolhi ele, eu vou compartilhar com ele o que eu estou para fazer. Leia o verso 20. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Deus está dizendo: olha, Abraão, o clamor contra essas 2 cidades se aumentou. O pecado dessa cidade é gravíssimo. Verso 21. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Escuta. O próprio Deus está dizendo: eu vou lá. Eu vou lá pessoalmente. Para dizer depois que eu fui injusto. Deus está dizendo para Abraão: eu vou lá. Agora escuta uma coisa, irmãos. Quando nós perdemos a conexão com Deus, nós não percebemos que a temperatura está subindo. A temperatura de Sodoma estava com seus graus cada vez lá em cima. O calor do pecado estava aumentando. E Ló, completamente desconectado de Deus, não percebia que era a hora de sair. Essa é a grande lição que fica para todos nós, irmãos. Não tem acordo com o pecado, não tem acordo com o mundo, não tem acordo com o evangelho. Nós não sabemos a hora de sair. Ou nós caminhamos com Deus e rejeitamos tudo, ou nós vamos ficar patinando. Ló estava patinando na cidade e Deus já ali, estabelecendo uma sentença, e ele lá, como se nada tivesse acontecido. É muitos crentes hoje. Tem um juízo de Deus já para ser impetrado sobre o mundo, mas ele vive como se ele não tivesse nada a ver com isso. Ele não se preocupa com isso, ele não prepara a sua vida e corre o risco de ser engolido pelo juízo, ser engolido por toda essa sentença que Deus quer de vir. Então Ló é alguém que não está preocupado com isso. Toca a vida. A vida vai andando. E aqui entra mais uma vez o amado Abraão. A primeira vez Abraão entrou numa guerra para salvar Ló. Agora Abraão vai entrar numa intercessão em prol de Ló. Diz a palavra que quando, verso 22, que aqueles homens eles partem, Abraão permanece na presença do Senhor. E Abraão perguntou, verso 23, será que vai destruir o justo com o ímpio? Senhor, tu vai destruir lá o justo que estou morando lá dentro? E ele faz audaciosamente perguntando, Senhor, se tiver 50 justos lá dentro, você vai destruir a cidade? Deus diz, não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. E ele vai baixando, e se tiver 45?
E aí ele vai pensando, né? 35, mas não tem. E se tiver 40? E se tiver 30? E por fim, ele vai se atrever a dizer: e se tiver 20? Lá no verso 32 ele diz assim: e se tiver 10? Verso 33, quando Abraão acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Mas Abraão foi um intercessor. Estava me preocupado. Senhor, se tiver 10, só destruir junto. Poupa. Ele está me clamando, está intercedendo. E voltando no ponto que eu tinha dito anteriormente, ele poderia dizer: não é problema meu sobrinho é teimoso. Ele já viu que deu ruim naquele troço lá, mas se meteu de novo. Não, mas Abraão não está preocupado com isso. Abraão está preocupado de fato com a vida. Quando nós queremos pregar a palavra do Evangelho, nós devemos amar as pessoas como Jesus as ama. E o coração de Abraão é esse coração intercessor, que mesmo vendo as besteiras que o sobrinho fez, está intercedendo, clamando. No capítulo 19, Ló vai receber a visita de 2 anjos. Ele é o hospitaleiro. Diz a palavra aqui que, no verso 3, que Ló insistiu para levar esse homem para sua casa. Olha o que diz: deu-lhes um banquete. Ele fez assar pães e eles comeram. Então ele é alguém que recepciona, faz banquete, e não sabe ele que aquela visita é proporcionar o último jantar da sua casa. Mas muitas vezes nós não percebemos que pode ser nossas últimas oportunidades que estamos tendo. É o último jantar feito naquela casa, e é um banquete. Enquanto o culto estava transcorrendo e eu olhando atrás, capítulo 19 e capítulo 18, eu queria chamar a sua atenção para isso. Veja bem, o que nós temos no capítulo 18? A visita de Deus na casa vai pegar fogo nesse troço todo. 2 visitas, mas completamente diferentes. O Deus é o mesmo, porém homens posicionados de maneira diferente. Alguém já escreveu lá atrás e disse assim: o sol é o mesmo sol que irradia sua luz. Ele amolece a cera, mas ele enrijece o barro. O problema não está no sol, o problema está nos elementos. O problema não estava na visita, o problema é onde esses homens se encontravam. O problema está aqui dentro, não está em Deus. Porque alguns a presença de Deus vai amolecer o coração, vai se derreter, vai se quebrantar. Outros vão se enrijecer, recalcitrar, se tornam mais rebeldes, mais duros contra Deus. Mas porque o seu coração está totalmente desalienado de Deus. E os anjos na casa de Ló, ao serem recebidos, a multidão cerca a casa, querem violentá-los, mas esse não é o foco. Pulamos essa parte da história e vamos a outro ponto importante para nós entendermos aqui. Verso 12. Por favor, leia para nós. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus genros, filhos, filhas, todos que você tem na cidade, façam sair daqui. Escuta, é direto ao assunto, irmãos, não tem rodeio. Porque eles vão perguntar: você tem aqui mais alguém dos seus? Quem que você tem aqui? Olha, essa pergunta aqui dá para nós fazer uma introspecção maior ainda. Vem cá, quem que você trouxe para aqui, rapaz? Quem é que você colocou para viver nesse lugar? Tira daqui. Porque o verso 13 está dizendo: nós vamos destruir esse lugar. Esse troço todo aqui vai pegar fogo. Já chegou a maldade até a presença do Senhor. E Deus nos enviou para destruir esse lugar. Que silêncio. Eu fico pensando lá, olhando de um lado para o outro, e diz: de novo. Quero ver esse 14
14, não foi Deus, mas foi os reis que vieram cá e roubaram tudo, saquearam tudo. E agora ele recebe, sai daqui. Ele vai olhar na sua volta e diz: o que eu consigo carregar? O que dá para carregar? O que dá para levar? Isso vai custar uma noite inteira, queridos. Quando o nosso coração está tão arraigado, está tão preso, irmãos, que a gente não consegue desvencilhar, está preso. Olha o que diz a palavra. Os homens dão a ordem no verso 12. Verso 14 diz que Ló saiu. Ele foi então procurar os genros. E disseram para ele: olha, levanta-se, sai desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas o genro dele achava que Ló estava brincando, estava gracejando. Agora o verso 15 diz: ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-se, pegue sua mulher, suas duas filhas que aqui se encontram e sai daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Gente, eu olho para esse texto e fico a pensar: a procrastinação, a demora, a lentidão. Parece que Ló está amarrado. Ele, a noite inteira rodando dentro de casa, e não consegue sair. Prisão. Está sabendo que vai ser tudo destruído, mas o seu coração está ali, está preso, está arraigado nas coisas. A advertência para nós, irmãos, é exatamente essa. Deus está bradando, está dizendo: olha, esse mundo vai cair, essas coisas. E ainda o nosso coração preso, arraigado a tantas e tantas coisas aqui. Ficamos como Ló, patinando no tempo. Ló fez exatamente isso, patinou a noite inteira, perdido, sem direção. Ao ponto que, verso 16, lembra nós. Ele, porém, demorava-se, e aqueles ladrões se perguntaram pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tirando-o, lhe puseram fora da cidade. Tá, o que está acontecendo aqui? O sujeito é tão lento, é tão lento, que os anjos tiveram que agarrar ele pela mão, agarrar a mulher dele, agarrou as duas filhas e arrancou eles para fora e disse: vai embora, filhos, senão você vai morrer. Puseram para fora da cidade. Mas Ló é esse homem que não está entendendo a seriedade com que está se lidando. É o homem que ouviu Deus dizer que vai destruir, mas ainda assim não tem pressa, não tem atitude, não tem o comportamento de alguém que está fugindo de uma destruição. A nossa lentidão pode nos matar. A nossa demora em ter atitude, a nossa demora em tomar uma decisão mais radical pode nos custar a vida e a vida da nossa família. Ló não está entendendo a seriedade, a pressa que ele deveria ter. Deus, na sua infinita misericórdia, agarra ele pela mão e bota para fora. Aí acontece o ápice da loucura de Ló. O verso 17 diz: havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Ló está no lucro. Os anjos estão ali ainda dando a sobrevida a ele, porque o tio dele estava lá intercedendo por ele. Os anjos agarrou ele pela mão, botou ele para fora da cidade. E agora manda ele correr. Mas ele está amarrado. Parece que está cheio de encosto também. A atitude de Ló aqui é assustadora, irmãos. Porque isso aqui é um espelho. É um espelho que às vezes nós nos olhamos e nos vemos. Como nós somos lentos em obedecer a Deus. Deus está dizendo: é hora de correr. E a gente está contando o passo, andando no conta-gotas. O 18 demonstra que ousadia, que petulância que Ló tem. Por favor, leia o verso 18. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. 19. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá.
Agora ele quer ensinar Deus a trabalhar. Agora ele quer que Deus agora vai ceder aos caprichos dele. Rapaz, passa a mão na pele, como diz o capixaba, né? Selo nas canelas. E corre, homem. Não. Ele não quer ter trabalho. Queridos, não tem como viver a vida espiritual sem se dar o trabalho. Ele quer vida fácil. Lê o vídeo aí que vocês vão ver. Você está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixa que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Queridos, aqui já dá um outro sermão. Aqui já dá um outro sermão. Por quê? Aqui nós vemos essa tendência nossa da facilidade. Senhor, está mais fácil aqui. Eu quero que o Senhor deixe dessa forma. Eu quero que seja dessa maneira. Eu quero. Ló está dando sugestão. Mas a pressa de Deus em punir Sodoma é tão intensa, é tão imediata, que Deus ainda na sua infinita bondade e misericórdia, por amor a Abraão, ele cede ao pedido de Ló. E o anjo respondeu: quanto a isso estou de acordo, para não destruir a cidade que você acaba de falar. E de novo, lê o 22. Agora vá depressa, pois eu não demorarei em fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena, e por isso ela recebeu o nome de Zoar. O que dá para entender aqui? Os anjos, perdoe-me, mas os anjos estão por aqui com Ló. A noite inteira o homem vai embora, vai embora, vai embora. Rapaz, se fosse um anjo da destruição, a gente tinha metido a espada lá deles. Eles não vão morrer nos dias, não. Vamos passar a espada nessa galera aqui, porque a noite inteira eles enrolaram, ficaram. E agora, por fim, dá a sugestão e os anjos disseram: vai depressa, homem. Vá, corra, vai embora. E a lentidão deles é o reflexo do quanto eles estavam arraigados com Sodoma. Mas então, queridos, diz a Bíblia, verso 24, que o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor Deus do céu. Deus fez chover fogo. Aquela cidade que amanhecia pensando que seria um dia igual a todos os outros, onde eles estariam dando continuidade aos seus pecados, os planos e as mazelas pela qual as pessoas haviam estabelecido. De repente, naquele momento, está dando uma alerta. De repente, ocorre então de chover fogo dos céus, fogo e enxofre, que cai do céu sobre Sodoma e Gomorra. Bens perdidos, famílias destruídas, tudo perdido. E o que mais? A riqueza de Ló, que estava lá. Tudo queimado, tudo perdido. Verso 25 diz: ele destruiu aquela cidade e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. Aí o verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. É perder a vida na prorrogação. Já estava próximo. Lembra-se? Ela já estava na cidade, já estava com um pé no céu. Mas desobedeceu e olhou para trás. Qual é a advertência, irmãos, que fica para mim e para você? Não brinque com Deus. Não brinque com as coisas sagradas. Ela já estava lá. Gente, já estava com um pé na cidade. Mas deixa eu dar uma última olhada. É o juízo de Deus que sobre ela se tornou uma estátua do céu.
Não dá para nós expiorar o pecado. Não dá para nós espiar o passado. Deus, Ele quer que a gente olhe para frente. Olhar para trás é por isso que Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher que quis olhar para trás, a mulher que quis olhar para a cidade destruída, para a cidade pecadora, para as coisas que ela perdeu e que deveriam ficar perdidas lá. Ela tinha oportunidade de reconstruir, de recomeçar, mas todavia seu coração ainda estava preso na cidade. E nós temos aqui esse desastre com esta mulher, porque ela perde a vida. E todos nós, irmãos, todos nós podemos perder tudo se não zelarmos pela palavra de Deus, se não zelarmos pelo conselho de Deus, se não obedecermos estritamente o que Deus nos apresentou, corremos o risco, assim como aquela mulher que estava ali, já com um pé na cidade, e ela não entra, assim nós também podemos estar com um pé no céu e ser deixado lá de fora por desobediência. Por isso a palavra que Deus deixa para nós: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela pagou para ver. O anjo diz: não olha. E ela foi até lá sem olhar, mas testou Deus e pagou o preço caro, alto. Ela e sua família. E a lição que fica, irmãos, é que Ló, como sacerdote, como líder, o homem que poderia ter salvado a sua família em outras oportunidades, desde o momento que separou de Abraão, mas a insistência dele em andar segundo o seu coração culminou na destruição da sua família, dos seus bens e tudo. A respeito da esposa de Ló, a lição que fica é: ela poderia ter lembrado do tio Abraão, do homem que andava com Deus, do homem que invocava Deus, mas não, o coração dela era materialista, aprisionado com as coisas que possuía. Quem sabe ela olhou para trás pensando: tá, e minhas coisas? E as minhas coisas? Não. Minhas roupas, minhas joias, minhas não sei o que. Exatamente, as suas, não fica com elas. E quantos de nós que estão arraigados, apegados nas coisas aqui, podemos perder o céu porque não conseguimos desvencilhar e não conseguimos deixar para trás as coisas que já não nos pertencem. Deus já nos arrancou de Sodoma, irmãos. Deus já nos arrancou de lá. E a palavra dele é: não olhe para trás. A cidade de pecado não é para nós olharmos para trás. Não é para nós ficarmos com saudade de Sodoma. A saudade de Sodoma fez essa mulher perder tudo, até a vida, quando já poderia ser plenamente salvo. Tão perto chegou, mas perdeu tudo no final. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós clamamos pela tua misericórdia. Espírito Santo, ministra no nosso coração. Espírito Santo, nos pormenores da nossa vida que o Senhor conhece, as áreas em que pela qual ainda estamos tão aprisionados, presos, quebra hoje, Deus. Quebra toda amarra. Quebra, Senhor, toda escravidão para poder do teu nome, para vivenciarmos o novo do Senhor, para vivermos conforme o teu propósito, conforme o teu querer, para que o teu nome venha a ser engrandecido, Deus, em nós. Ó Deus, coloque em nós, Senhor, coloque em nós um coração novo, uma postura nova, que sejamos, Senhor, práticos em te obedecer, espírito de prontidão para andar segundo a tua palavra. Aguça os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Que o nosso coração seja pronto, Deus, a te obedecer em todas as coisas. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Coloquemos de pé, amados. Que Deus em Cristo Jesus possa nos guardar, nos livrar das decisões erradas e de olharmos para trás. Senhor Deus, obrigado por esse tempo na tua casa. Oramos pelos irmãos, pelas famílias que não puderam aqui chegar. Guarda eles em ti, Senhor. Que a tua boa mão possa produzir uma semana de bênçãos sobre
sobre nós. Guarda a tua igreja, os projetos da igreja. Ó Deus, que o teu nome venha a ser engrandecido sobre nós. Assim nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós, no nome do Senhor Jesus. Estenda tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre, todo dia comigo. Amém.